Comprometimento. Comprometai-me. Tempo. Diga comigo, esse é o tempo de comprometimento. Comprometimento é diferente de compromisso. Compromisso é algo que você tem uma responsabilidade. É uma responsabilidade assumida. Você tem um compromisso com alguma coisa, porque você vai receber o seu salário no final do mês. Você trabalha porque você vai receber o salário no final do mês. Você está dentro da sua casa, esposo, porque você tem um compromisso de assumir as responsabilidades da sua casa. Você, filho, tem um compromisso com seus pais, porque você entende que eles são os seus pais e a sua autoridade. Então você assumiu uma responsabilidade. Você serve a obra do Senhor, ou você vem ao culto, porque você entende que que você tem um compromisso de todos os domingos estar na casa do Senhor. Porém, comprometimento é diferente de compromisso. Vai além. Então, por isso que Deus nos revelou, o Senhor Deus nos revelou para o mês de maio essa palavra comprometimento. Talvez você não entenda da onde vem isso. É Deus, é o Senhor Deus falando conosco. Todo mês nós buscamos em algum ambiente, em alguma situação, algo que venha nos direcionar para liberar palavras para vocês. Então o Senhor Deus falou comigo mês passado, é tempo de honra, compartilhando com algumas pessoas, com o Wagner, vendo internet. Deus vai nos dando direção, o Senhor Deus vai nos falando e vai gerando esses ambientes, nós vivendo esses ambientes. Então esse mês é comprometimento, o tempo de se comprometer, o tempo de nós entendermos isso e vivermos isso como uma cultura, como uma verdade. Então o comprometimento, ele vai além do compromisso. Comprometimento você tem por alguém que você admira, todas aquelas frases, por alguém ou alguma coisa que você tem respeito. Comprometimento você tem por alguém que você tem paixão. Vira só um pouquinho para mim ali, o ventilador. Pode ser uma outra pessoa. Corre lá, irmão. Então, comprometimento, você vai identificar que você tem mediante aquilo que te motiva. Às vezes você vai para o seu trabalho, você tem compromisso, mas você não tem comprometimento, você não gosta de ir trabalhar. Você fica chateado por você todos os dias ir trabalhar. Mas quando você admira o lugar que você está, você respeita o lugar que você está, você tem paixão pela sua promoção, pela sua profissão, você tem um comprometimento. Então o compromisso, ele vai além. Aliás, o comprometimento, ele vai além do compromisso. Você faz com o coração. E digo ainda mais, você faz porque você ama. Você cuida da sua esposa porque você ama. Você cuida dos seus filhos porque você ama. Você trabalha porque você ama. Você vem ao culto porque você ama cultuar ao Senhor. Ninguém precisa te puxar. Você serve a Deus porque você ama. Não porque você é obrigado. E quando a gente entende isso, nós podemos ser guiados pelo Senhor nessa terra. Nós só teremos comprometimento com Deus quando nós ouvirmos a voz dele. Olha só que interessante. Abraão recebeu uma palavra.
Abraão era um homem resolvido na sua vida, profissionalmente, era um homem rico. Ele tinha seus 75 anos de idade, mas Deus fala assim, olha, o Senhor Deus fala com ele assim, Abraão, você vai deixar tudo que você tem, e você vai para um lugar, aonde eu vou te enviar. Abraão sabia quem era o Senhor Deus, ele tinha comprometimento com o Senhor Deus, mas Abraão era estável, ele tinha as suas raízes firmadas lá, mas ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu. Um dos segredos, queridos, para que as bênçãos do Senhor nos alcancem, é ouvir a voz do Senhor. Quando você ouve a voz do Senhor, vai ser gerado dentro de você esse comprometimento. O comprometimento ele vai exigir que você tenha sacrifícios. Porém, quando você o pratica, você traz bênçãos futuras. Ao contrário, quando você não tem comprometimento, existe uma desgraça total. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, conta a história de Eli, que não tinha um comprometimento. Ele era pastor de uma igreja, ele tinha os seus filhos à sua volta, mas ele apenas tinha um compromisso, ele ia ao culto, mas ele não se atentava com nada que estava acontecendo. E ele permitia que os seus filhos fizessem o que eles queriam ali naquele lugar. Ele não tinha respeito, ele não tinha paixão, ele não tinha admiração, ele não tinha intimidade com Deus. E assim ele permitia que os seus filhos fizessem o que quisessem, negligenciasse a santidade e aquele lugar santo. Quando Eli não exerce o comprometimento, ele atrai maldição e desgraça para a sua vida. Os seus filhos morrem e por fim ele morre. Um homem que havia recebido uma palavra do Senhor, um homem que havia recebido um direcionamento de Deus, um homem que o Senhor Deus disse para ele: ora, Eli, você será o meu sacerdote no templo do Senhor. Um homem que tinha tudo para ser um pastor segundo o coração de Deus, negligenciou o comprometimento. E o negligenciamento do comprometimento trouxe desgraça para a vida de Eli e para sua família. É muito sério o que nós estamos falando aqui. É muito sério quando nós nos propormos a ouvir a voz do Senhor. Quando nós nos dispomos a estar em ambientes de revelação da voz do Senhor. Porque uma vez que o Senhor fala conosco, nós não temos o direito de não obedecer. Nós temos a escolha, mas nós não temos o direito. Ou nós obedecemos, ou nós estamos fadados a uma desgraça. Quando Deus fala conosco, nós precisamos sim entender e ouvir a voz dele. Quando Deus fala conosco, querido, Ele tem a capacidade de nos levar a lugares que nós ainda não fomos, de fazer coisas que nós não conseguiríamos fazer. Mas existe algo que a igreja não entende, porque ela só tem Jesus às vezes como Salvador e não como Senhor. Existe uma diferença entre Jesus, o Salvador, e Jesus, o Senhor.
Quando nós nos convertemos, nós somos alcançados pela graça. E a salvação é direito nosso. A eternidade. E aí, as pessoas acham que é só graça. Que nós vamos ter só Jesus como Salvador. Jesus veio como Salvador há 2000 anos atrás. E em uma atitude dele, ele trouxe para nós a salvação eterna. Em uma ação dele, de uma vez por todas, ele trouxe a salvação eterna. Mas hoje, aonde está Jesus? Assentado no seu trono de glória. E hoje, ele não é apenas Salvador, ele é Senhor. Jesus, para você, para a maioria dos crentes que estão aqui, ele já não é mais Salvador. Ele precisa ser Senhor. Só que uma maioria dos crentes só tem Jesus como Salvador. E não querem que ele seja o seu Senhor. Queridos, Deus é Deus para todo mundo. Mesmo se você crê ou se você não crê. Mas Jesus só irá ser Senhor para aqueles que submetem a Ele. Para aqueles que se colocam debaixo da sua palavra e de seu comando. Quantos estão comigo, digam amém. Então existe uma chave a ser virada aqui, querido. Uma pessoa que conhece a Jesus precisa amadurecer, precisa deixar de ter Jesus apenas como Salvador, mas ter Jesus como Senhor. Porque não adianta você ouvir a voz de Jesus e ter apenas Ele como Salvador e não ter Ele como Senhor. E o Senhor ainda fala nesses dias, aleluia. Você viu que Deus falou com Abraão e mudou completamente a realidade de Abraão. Deus quer mudar completamente a sua realidade quando você ouvir e obedecer a voz do seu Senhor. Coloca essa frase para mim, por favor, Rebeca. Quando você crê, você não muda Deus. Pode deixar essa aí. Quando você crê, você quem muda. Agora, quando você fica debaixo da orientação, do senhorio e submete ao Senhor, Deus moverá ao seu favor e mudará a sua vida. Então existem algumas diferenças. Deus é Deus de todos. Senhor, Ele é somente daquele, Ele somente será para aqueles que o obedecem. Só assim. Olha, você se reúne aqui por causa de Deus ou por causa do Senhor? Nós precisamos ter muito claro isso, porque o segredo está em ouvir e obedecer. Lucas, capítulo 6, versículo 46. O Senhor Deus fala sobre isso. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Ei, olha para mim. Para que adianta vir ao culto? Para que adianta ouvir pregações? Para que adianta ouvir mensagens, receber mensagens, ouvir TikTok? De que adianta receber tantas informações, tantas vozes, se não existe obediência?
Abraão só foi reconhecido porque ele obedeceu, porque ele ouviu e ele obedeceu. Abraão só é lembrado, não é porque apenas Isaac nasceu, mas porque ele ouviu e ele obedeceu. Então existe uma separação aí, ó. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei, pode seguir. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e a pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo a sua casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Queridos, como é que você irá demonstrar o seu comprometimento? Ouvindo a voz do Senhor e obedecendo ela. Não adianta você verbalizar, eu tenho comprometimento. Eu tenho comprometimento com Deus. Deus fala com você e você simplesmente diz não. Ou como disse, faz um ouvido de mercador, ouve e vai embora e faz que não ouviu. Ou filtra de forma errada, isso para mim, eu vou obedecer porque isso vai me beneficiar, mas isso que vai me direcionar e vai me corrigir, eu não vou fazer. Uma das formas de nós observarmos que nós temos comprometimento com o Senhor Deus e com Deus é quando nós ouvimos a voz dele e a obedecemos. As pessoas gostam de Jesus como Salvador e não como Senhor. E aí o que acontece? Olha que forte isso, querido. Elas ficam sem comando aqui na terra. Sem nenhum comando. Sabe por quê? Porque elas são guiadas por elas mesmas. Porque elas só conhecem Jesus como Salvador. Mas quando Jesus se apresenta como Senhor Deus, fala assim: filho, é desse jeito. Filha, é desse jeito. Opa! Quem disse? Eu não quero. Eu não faço. Quando Deus fala com você, trate de obedecer. Deus não está limitado no seu tempo. Deus é atemporal. Ele é o único capaz de contar a sua história sem ainda ela existir. Glória a Deus. O seu tempo, a sua idade não limita o agir do Senhor. A sua capacidade física, emocional, sentimental não limita o agir do Senhor. Quando o Senhor Deus falar com você, procure obedecer. Por que eu estou falando do Senhor Deus? Porque existe a diferença de Deus e de Senhor Deus. Quando todos já ouviram falar assim: Deus, mesmo o traficante, ou qualquer que seja a pessoa, ele fala assim: eu tenho um Deus. Sim ou não? Ele vai vender o baseado dele lá, ele fala assim: ô Senhor, eu venda bastante. Sim ou não? Faz isso. Ô Senhor, me abençoa aqui para eu ser próspero. Não fala nessa verbalização cristã, mas eles têm o Deus de referência, sim ou não? Mas Senhor,
Não. E o fato de termos o Senhor Deus como nosso Senhor fará com que as bênçãos do Senhor nos alcancem. Sabe, queridos, essa noite Deus vai ativar algumas vozes proféticas nesse ambiente aqui. Quantos creem? Deus tem a capacidade de levar você a lugares aonde você ainda não foi. Se você tiver o comprometimento de ouvir a voz dele e obedecer. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode te levar a lugares que você ainda não vive, mas que você pode viver. Seja em tempo de catástrofe, seja em tempo de pandemia. Há 26 anos atrás, Deus usou a vida do pastor José Alexandre como uma voz profética na minha vida e falou assim: Joel, você vai lá para o bairro Guaicurus. Você vai ser pastor lá. Quando aqui só tinha o conjunto Guaicurus. Quando não tinha parede, não tinha ar, não tinha janela, não tinha piso, só tinha reboco e não tinha pintura. Algumas vozes contrárias falaram assim: olha, o pastor José Alexandre não deve gostar de você, porque ele te mandou lá no fim do mundo, num lugar aonde você vai pregar para quem? Para mosquito? Quando eu cheguei aqui tinha mosquito e algumas poucas pessoas, mas eu resolvi ouvir a voz do Senhor e obedecer. Sabe por quê? Porque Deus usou a boca dele. Sabe por quê? Porque Deus já tinha escrito uma história para a minha vida, que depois de alguns anos nós estaríamos reunidos aqui com mais de uma centena de pessoas para a glória dele. Deus vai arrancar você de um lugar, poderia te levar lá para o centro, poderia me mandar numa igreja lá no centro, mas não era lá que Deus me queria colocar. Deus queria me colocar Não se preocupe. Não se preocupe com a sua idade. Não se preocupe com os seus recursos. Se o Senhor Deus falar com você, demonstre comprometimento e obedeça. Seja em que área for. Seja em que área for. Todos nós precisamos entender que só iremos avançar se nós formos guiados pela voz do Senhor. Preste bem atenção, querido. A soberania de Deus não se limita ao seu tempo. Deus tem ministrado muito na minha vida. E eu vou dizer uma coisa para você, vou abrir um parênteses e fechar rapidinho. Se você não quiser ouvir essa palavra nessa noite, eu sei que Deus está falando muito forte comigo nesses últimos dias. Porque eu preciso romper os limites da minha idade, da minha saúde, do meu estado físico, para que eu possa ir muito mais além daquilo que eu penso em ir. Porque se eu me guiar por aquilo que eu acho e eu acredito em mim, eu tenho mais uns 17 anos de vida. E aí eu já vou padecer. Mas em Deus, a soberania dele, o poder dele, os atributos dele, pode me arrancar de onde eu estiver e me levar a lugares que eu nunca imaginei estar. Então, se você, querido, não quiser obedecer, mas eu acredito que você vai obedecer, você também será levado a lugares que você nem imagina. Quero dizer para você que Deus continua sendo o mesmo. Fala comigo. Deus, o Senhor Deus, continua sendo o mesmo. O Senhor Deus não tem WhatsApp. O Senhor Deus não tem plataforma digital. O Senhor Deus não tem redes sociais.
Essas coisas nós que nos relacionamos. Sabe o que o Senhor Deus tem? Ele tem um coração. E Ele move por princípios imutáveis. Você quer ouvir a voz do Senhor Deus? E quando ouvir, ter comprometimento, você vai precisar ser movido por revelação. Preste muito bem atenção, querido. Nós precisamos descobrir aonde Deus está, aonde o Senhor Deus está em nossa vida. Por alguns segundos reflita. Onde o Senhor Deus está com você no seu estudo? É Ele quem te direcionou? Aonde o Senhor Deus está no seu trabalho? É Ele quem está te direcionando? Aonde o Senhor Deus está na sua família, nos seus relacionamentos, no seu casamento, no seu namoro? Aonde o Senhor Deus está? É a voz dele que você está ouvindo? Aonde o Senhor Deus está na sua vida ministerial? Você está fazendo ou deixando de fazer porque o Senhor Deus falou com você? Aonde está o Senhor Deus na sua vida? Ele só vai mover, querido, na sua vida se você praticar alguns princípios imutáveis. E o primeiro princípio é a oração. Por isso que nós temos orado, promovido ambientes aqui na igreja, no monte, cultos de oração a Deus, tempos de oração, de intercessão, para que você viva orando ao Senhor em tempo e em todo tempo. Olha bem para mim, querido. Quando Paulo ele fala sobre a oração em línguas, não é apenas para você se sentir cheio do fogo. A oração em línguas, ela fala das coisas de Deus. Não é dos mistérios, fala das coisas que são do Senhor Deus. E quando você ora em línguas, segundo a palavra, você se edifica. Eu quero aconselhar você a orar mais em línguas. Você está trabalhando? Você está estudando? Você está em casa, você está no culto, você está na rua, andando de carro, de bicicleta. Uma vez que você fala em línguas, você a tem dentro de você. Então a oração em língua não é apenas um movimento que você faz durante o culto, mas é um movimento que você faz durante a sua vida. Ore em línguas. Busque a oração em línguas. Ore ao Senhor. Busque esse tempo de oração. Então, o primeiro ponto que nós entendemos para gerarmos a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor é a oração. Escuta bem, querido, bem incisivo, cortante. O crente que não ora não recebe revelação. O crente que não ora não recebe revelação. Nós precisamos nos mover em oração. Precisamos nos mover nesse ambiente.
Quer ver? Eu tenho ultimamente falado sobre ambiente. Tenta fazer comigo, Wagner. Faz um ritmo de samba aí. Dá para dar um voluminho mais para ele aqui? Isso. Quando você ouve esse samba, olha o semblante de vocês como já mudaram. Eu não sei, por isso que eu só estou fazendo assim. Você entendeu, querido? A música promoveu um ambiente favorável para você se mover. Um ambiente, entendeu? Agora toca não sei se você vai conseguir, toca um ritmo de sertanejo gospel. Não existe sertanejo. Ó, isso aí não é sertanejo, que é isso aí? Qual que é essa música? É uma música de André e Felipe. Você gera, como estão entendendo? Você gera um outro ambiente, amém? Eu não vou falar para ele tocar funk, porque vão revelar muita gente aí que está na carne. Então eu não vou correr esse risco. Muitas Anitas escondidas aí, né? Não vou pedir isso. Agora toca aí um pé de adoração. Ó. Vamos, papai. Ó. Dá só um tom abaixo, por favor. O teu amor me persegue. Não dá. Tá alto, né, papai? Não me quebra não, vai. O teu amor me persegue. Olha o ambiente que está sendo gerado. O teu amor me persegue. Para onde eu fugirei? Para onde eu me esconderei? Você está entendendo, querido? Para você receber revelação de Deus, você precisa orar, meditar na palavra. Hoje você está recebendo uma palavra. Segundo ponto, meditar na palavra. E quando você ora e você medita na palavra, você vai promovendo esse ambiente para você. E Deus vai te dando sensibilidade. Presta atenção, querido. Trabalhar traz comida, traz roupa, traz conforto. Mas o que traz a voz do Senhor é orar, meditar na palavra, em terceiro, viver em ambientes naturais, aonde a palavra revelada vai ser liberada. Você entende que esse lugar é um ambiente natural onde a voz profética de Deus está sendo liberada? Você entende que quando você ouve a palavra e você ora e você medita na palavra, você entende que é também um ambiente onde você tem a melhor capacidade de poder ouvir a voz do Senhor Deus. Então você precisa crer que em lugares que você estiver acessando, esses são lugares que a voz do Senhor falará com você. Quem falou com Abraão? Se você olhar no Velho Testamento, presta atenção. Todas as vezes que o Senhor Deus fala com alguém, a palavra não está assim: Deus falou com fulano.
Todas as vezes que o Deus Todo-Poderoso fala com alguém, está o Senhor Deus. O Senhor falou com Abraão. Romanos capítulo 8, versículo 14. Nós precisamos acreditar que uma voz interior, que é a voz do Senhor Deus, que é a voz do Espírito Santo, fale mais alto do que aquilo que nos envolve externamente. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor seu Deus e cumprirem fielmente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: suas cidades, seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoadas, as crias do seu gado e de seus rebanhos serão abençoados, seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra você de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo que fizerem e encherá os seus celeiros de cereais. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Amém, queridos? Eu já contei isso aqui umas 2 vezes. Há 2 anos atrás, eu estava muito confuso sobre a minha vida, sobre o que fazer, limitado pela minha idade, limitado pelos meus recursos financeiros, limitado por todas as situações humanas. E quando o Senhor Deus falou comigo: Joel, dê um passo, eu vou colocar o chão. Aquilo que é limitado para você, para mim não é. Se você não tem capacidade, eu tenho. Sou eu que sou capaz de te abençoar. Pensava assim, eu levei 20 anos para construir uma casa e nós não gostávamos, nem eu, nem a Carla, nem o Lucas. Eu estava em meio a uma confusão ilimitada por todas as circunstâncias. O Senhor Deus falou comigo: não se preocupe. E Ele usou o salão de festa para falar comigo. Ele falou assim: olha, e também em relação a essa igreja, ele falou assim: eu pensava como que eu vou ampliar esse tempo, como eu vou fazer tanta coisa, como que eu vou terminar o salão, se nós não temos recursos. Eu levei 25 anos para construir essa igreja, nós como igreja. Ele falou assim: Joel, vocês levaram 2 anos, 3 anos para construir um salão muito maior do que a área da igreja. Então fique calmo,
faça. Queridos, eu ouvi a voz do Senhor. Fizemos os nossos planos sem dinheiro, apenas com um carro. Vendi o carro, começamos a construir a casa. Em menos de um ano, nós tínhamos uma outra casa, porque o Senhor falou conosco. Se eu me guiasse pelos meus recursos, eu não estaria morando numa casa nova hoje. Mas o Senhor Deus falou comigo, rompeu as minhas raízes e me fez prosperar, e nos fez prosperar. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, ouça a voz dele.